Olá, maltinha! Como é que vocês estão? Então, hoje é quarta-feira e é dia de crónica da Anitta. Por acaso, acabei agora mesmo de falar com o meu filho. É um dia em que o meu filhote não está comigo. E estive a falar um bocadinho com ele e disse-lhe assim: Olha, filho, hoje é quarta-feira, é dia de. E ele, crónica da Anitta. Ele é tão fofo. E eu disse: Queres saber qual é o assunto desta semana? E ele, eu, queres adivinhar? E ele, "Hum, Carnaval, porque ele sabe que eu falo das coisas mais ou menos próximas das datas do Natal, da passagem de ano, e ele pode parecer a leste, mas ele é um miúdo atento, e então pensou, estamos próximo do Carnaval, ela vai falar sobre Carnaval. Não é que ele tivesse errado de todo, mas no fundo vou falar um bocado sobre o Carnaval, mas é uma coisa muito passageira, porque o assunto desta semana que eu quero aprofundar é sobre a Quaresma. Portanto, eu acho que toda a gente mais ou menos sabe que existe esta quaresma, que é precisamente os 40 dias que antecedem à Páscoa. Pronto, isto no calendário cristão. Quem é muito preso nesta questão da quaresma são as pessoas cristãs, os cristãos. Então, começa sempre numa quarta-feira de cinzas, que por acaso este ano é no dia 18, e termina numa sexta-feira santa, que é dia 2 de abril. Isto mesmo, antes e depois é Páscoa, naquele fim de semana. Pronto. São os ditos 40 dias, que é por isso que se chama Quaresma. Isto é importante, os 40 dias, simbolicamente, na religião cristã, são muito, digamos, é um símbolo poderoso na religião cristã. Isto porquê? Por causa da Bíblia, não é? Houve o quê? Os 40 dias de dilúvio, não é? Que toda a gente já ouviu falar. Os 40 anos do povo de Israel no deserto. Os 40 dias de jejum, que também se fazia muito. Pronto, isto tudo, eu até notei aqui algumas coisinhas para não perder o foco e para não perder um bocadinho aqui o que eu queria falar e dar-vos a conhecer um bocadinho sobre a Quaresma, porque eu acho que todos nós já ouvimos falar um bocado sobre a Quaresma, sabemos que tem as sextas-feiras santas, que a malta não pode comer carne, segundo os cristãos, não é? O que a malta não come carne, mas se calhar não sabes muito bem o que é isto mais a fundo, não é? E então, como eu digo, é um período que antecede à Páscoa e são os tais 40 dias que começam na quarta-feira de cinzas e terminam na sexta-feira santa. Isto vai ser de dia 18 de fevereiro até 2 de abril. Portanto, é um período bastante extenso. E, portanto, o significado que isto tem a nível da religião cristã é que durante estes 40 dias é tempo é um tempo em que eles estão mais na conversão, não é? Que estão mais no arrependimento, que vivem mais na reflexão e preparam-se ali um bocado, é como se preparassem um bocadinho ali para a Páscoa, não é? Durante a quaresma, os cristãos têm práticas têm práticas que fazem, não é? Durante a quaresma, que é a oração, é a questão do jejum e é a questão da caridade. Ou seja, durante estes 40 dias, os cristãos às quartas-feiras e às sextas não comem carne, é a tal questão do jejum. Quando eles falam de jejum, não é ficar, por exemplo, os muçulmanos fazem um jejum total. Aqui no caso, não é, olha que linda que está, desculpem, mas olha que linda que está a minha vela da pomba gira. Olha o brilho que ela faz aqui. Quer dizer que ela está muito boa a chama. Eu já falei aqui sobre as chamas, não já? Pronto. E então, voltando ao assunto aqui da quaresma, portanto, durante estes 40 dias, eles praticam aquela forma de praticar jejum, é que às quartas e às sextas não comem carne. Isto porquê? Porque naquela época, não é? A carne era algo assim não tão acessível, as pessoas tinham mais acesso ao peixe e a carne era para quem tinha algum dinheiro e era sinal até de fartura e também era uma coisa que as pessoas queriam mais. Então aqui, no sentido de tu te sacrificares um bocadinho, eles não comiam carne nestes dias. Era aqui o espírito de sacrifício, não é? Depois, a caridade. Eles durante estas alturas praticavam caridade. Caridade de ajudar o próximo, fazer algumas doações, se calhar
partilhar algo que têm com outros e assim, pronto. Durante este tempo também praticavam caridade. E depois a oração, não é? Havia mais rezas, eram alturas mais rezar e rezar e rezar e rezar e rezar. Portanto, a quaresma, do ponto de vista cristão, tem estes dias, são nestes 40 dias, a malta cristã vira-se mais para a oração, pratica o jejum nestes dias e também faz alguma caridade. Eles acham que com isto eles têm a tal conversão, não é? Convertem-se em pessoas melhores e também têm mais arrependimentos, pensam nas coisas que fizeram de mal e arrependem-se durante este período, refletem, não é? Como é normal, e acabam por fazer uma preparação para a Páscoa. Isto aliás, a quaresma vem deste calendário cristão e, portanto, depois, vocês sabem que eu trago aqui temas de outras religiões e eu mexo mais com o espiritismo e agora estou-me a integrar, a conhecer um bocadinho melhor a Umbanda. Portanto, do ponto do espiritismo, vocês lembram-se que eu falei, até está mesmo aqui, ainda não comecei a ler, porque eu gosto de ler com atenção e etc. E não tenho tido muito, porque ando a ler outro que é o Poder da Mente, e também é um livro poderosíssimo, gente, poderosíssimo para mudar o nosso mindset, poderosíssimo de informação, e eu não quero misturar as duas informações. Então, no ponto de vista do espiritismo, e o espiritismo que nós conhecemos está retratado por Allan Kardec, que foi ele que, para além dos livros, dos manuscritos, desculpem, que fez, também foi psicografado pelo Chico Xavier e etc. Portanto, é aquilo que nós sabemos, é o que Allan Kardec nos passou. E no espiritismo não se adota esta questão dos 40 dias da quaresma. Ou seja, eles respeitam, porque apesar de não praticarem, não é? A malta espírita não pratica quaresma, mas no fundo respeitam, não é? A religião, porque é uma parte deles fazerem isso, mas os espíritas não têm nenhuma obrigação, enquanto os cristãos supostamente têm que fazer isto como obrigação nestas temporadas, não é? Da quaresma, e os espíritas não, os espíritas respeitam, não têm essa obrigatoriedade. Isto porquê? Porque é que os espíritas respeitam, não é? O significado que isto tem para os cristãos e está tudo certo, mas porque é que os espíritas não ligam muito, não praticam, não é? Ou melhor, vocês vão entender, não é? Não praticam, mas não fazem estes 40 dias nem têm obrigação nenhuma. Isto porquê? Porque os princípios, não é? Da quaresma, não é? Os princípios remetem, como eu tinha já dito, à reflexão, a uma reforma íntima, não é? À caridade, à oração e à vigilância dos pensamentos, certo? Isto a falar das palavras mais do Alan, não é? Que os princípios da quaresma são estes: reflexão, reforma íntima, caridade, oração e vigilância dos pensamentos. Ora, eu considero-me mais também, lá está, eu já vim dos cristãos e agora gosto mais de espírito e estou a integrar-me um bocadinho na Umbanda. Mas porquê é que para nós não há este período? Porque na religião espírita, no espiritismo, vamos dizer assim, estes princípios que eu acabei de citar são incentivados para o ano todo. Estão a perceber? Ou seja, no espiritismo nós incentivamos que esta reflexão, este trabalho dos pensamentos, a caridade, tipo, é aquilo que a gente apregoa como religião. É aquilo que a gente faz o ano todo. Nós não precisamos de 40 dias. Nós não. Porque isto soa um bocadinho a hipocrisia. Porque assim, o resto do ano são 365 dias, certo? Um ano tem 365 dias. Sendo que 40 desses dias é que eu tenho que praticar estas coisas, que é reflexão, mais oração, fazer aqui algum tipo de sacrifício, fazer caridade, para quê? Para chegar à Páscoa um bocadinho mais limpa, a nível de espiritual, e poder conviver ou passar ali a Páscoa, que é um período, pronto, muito importante para a religião cristã. Então, se nós somos, não é?
Mas não tem qualquer problema de, por exemplo, os espíritas não colocam qualquer entrave se eu quiser fazer quaresma, não é? Se eu o que é que pode acontecer? Eu nestes 40 dias quero fazer alguma coisa, não é? Aproveitar a quaresma para dizer assim, olha, são 40 dias de foco, como se eu tivesse a entrar num desafio qualquer, não é? Mas neste caso eu vou-me desafiar religiosamente, espiritualmente e não fisicamente, num desafio físico, num desafio, não é? Intelectual. Aqui é um desafio mais na tua parte de comunhão com Deus e com Jesus e com esta parte mais espiritual e com isto. E portanto, no ponto de vista do espiritismo, esta quaresma nós não temos necessidade desta quaresma, nós temos que fazer isso o ano todo, não é? Portanto, orai e vigiai, não é? Os pensamentos, isto foi Jesus que disse. E portanto nós aplicamos para todos os dias da nossa vida, ou tentamos, não é? Porque nós somos humanos, viemos aqui à Terra para aprender e para ensinar também, e para dar um bocadinho de nós aos outros, mas ao mesmo tempo, não é? Com esta nossa aprendizagem, temos que praticar estas coisas. E no Espiritismo concordamos que é feito durante o ano todo e não só na Quaresma. Depois, eu queria vos falar aqui um bocado da religião da Umbanda, que é uma religião com que eu me tenho identificado mais. Na Umbanda, a Quaresma também não é uma obrigação religiosa, ok? Mas é um período muito respeitado também nos terreiros. Bastante respeitado. Isto porquê? Não a Umbanda, isto porquê também? Porque a Umbanda é um bocadinho uma mistura de várias, não digo religiões, mas direi elementos. Ou seja, a Umbanda foi buscar, é mais praticada no Brasil, aqui em Portugal vai-nos chegando, mas geralmente através de pessoas brasileiras e assim. Não é tanto uma coisa tuga, não é? Isto a Umbanda é uma religião brasileira e eles são uma mistura ali de alguns elementos, ou seja, de alguns elementos da África, não é? Que foram recolher, não é? Porque isto é oriundo, este tipo, o candomblé e assim vem da África, não é? E também pegaram em algumas coisas dos indígenas, esta coisa, este trabalho com as ervas, com a natureza, com os animais, com esses elementos, as frutas e assim. Isto eles vieram buscar um bocadinho à parte dos indígenas, não é? Depois também há aqui alguma coisa dos católicos, porque também há uma parte na África que tem católicos, no Brasil também, e o catolicismo andou aqui um bocadinho por volta de todo o mundo, e eles também têm aqui um bocadinho, e também vieram buscar um bocadinho aqui aos espíritas. Portanto, eles acabaram por misturar vários elementos, portanto, aquela parte mais espiritual, e assim eles vieram buscar da parte dos espíritas alguma coisa dos calendários dos católicos e portanto eles andaram aqui com uma mistura de elementos e acabaram por criar a religião. Mas como, não é? A Umbanda acaba aqui por ter algumas influências do catolicismo, não é? Alguns terreiros, não todos, mas alguns, mantêm uma grande reverência neste período. E o que é que eles fazem, vamos dizer assim, para digamos, para respeitar esta quaresma, algumas casas, alguns terreiros acabam mesmo por suspender festas e giras para preferem ter aquilo um campo mais calmo, mais de oração, mais de, digamos, de limpeza espiritual. Eles aproveitam um bocado isto para isso. Portanto, nestas três religiões, e agora o período da quaresma, caso vocês não soubessem, é mais ou menos isto. Antes da quaresma acontece o carnaval. Há muitas histórias, gente, que eu vos queria aqui dizer até, que me passou, mas que eu tenho a certeza que vi isso em algum lado. Desculpem que eu queria vos aqui remeter, é uma informação. O que eu queria aqui aproveitar para falar também brevemente é que fala-se muito que a quaresma é um período, é um portal espiritual e aberto, não é? E digamos que isto é uma crença mais popular do que real. Porquê? Porque
a malta, não é? A população achou, pronto, é verdade que este período é um período em que as pessoas estão mais na oração, não é? Como nós falámos aqui, o cristianismo, há aqui um grande período de recolhimento e penitência, não é? Depois, no espiritismo, também, para estes, não é? Na visão do espiritismo, nós temos sempre um portal aberto, nós estamos sempre em constantes interação com o mundo espiritual, não é? Isto é o que, e na Umbanda, aqui na Umbanda, de facto, gente, entra um bocadinho mais a crença popular, porque alguns acreditam que nesta altura há mais movimento espiritual no período da quaresma e que a energia é mais densa ou mais sensível e que é preciso mais vigilância, daí e eles recolherem-se um bocadinho mais também nos terreiros e fazerem um bocado mais limpeza espiritual. Na verdade, o que eu acredito, eu sou mais na parte espírita neste caso, eu acredito que nós estamos sempre conectados com o mundo espiritual, mas de facto há portais, como aqueles dias repetidos e assim, são portais mais fortes em que, digamos assim, vamos falar nisto como se fosse uma ligação Wi-Fi, e a ligação Wi-Fi está sempre tipo com 2 pauzinhos, mas nos períodos de portais abertos, como imagina aqueles dias dos meses repetidos e assim que eu às vezes também falo aqui, a conexão da Wi-Fi vai para 4. Por exemplo, nós entre as 3 da manhã e as 5, durante a madrugada, estes portais estão sempre, isto é o que o Espiritismo acredita, estão sempre on, tipo com 5 pauzinhos de Wi-Fi. E portanto, é normal, e fala-se muito que no carnaval, não é? Isto é o popularismo, fala-se muito que no carnaval as pessoas mascaram-se e os diabos aproveitam, é assim. O que eu acredito, gente, do mundo espiritual, é que esses portais estão sempre abertos. A tua energia vai atrair tanta coisa boa, não é? Aquela chama que tu também tens, atrai o bom e atrai também o mau. E a conexão com o mundo espiritual anda sempre aí. Mas claro, nestas alturas em que há um consciente coletivo, o coletivo, quando eu falo coletivo, é quase um mundo, não é? A fazer orações, a fazer pedidos, a fazer sacrifícios, alguns a fazer penitências. Isto faz com que haja mais potência, não é? Nestes portais e haja mais força nestes portais. No carnaval ninguém anda endiabrado, ninguém anda com o diabo, nem anda com o diabo à solta, nem nada, não. Isto é popularismo para as bebedeiras que a malta apanha e merdas que faz, não é? Que a malta é tipo, apanha a bebedeira, vai dançando ali meio nus, porque isto acontece mais no Brasil, anda ali tudo meio nu, fica tudo excitado, não é? Líbido, uou, e quer tudo pinar uns com os outros, para sermos claras aqui, não é? Mas não é nisto. E depois, claro, depois do carnaval vem a quaresma e as pessoas acham que a malta já está toda possuída desde ali. E há a malta até que diz que as nossas entidades recolhem-se para coisa. Isso não é verdade. Os teus anjos vão estar sempre contigo, os teus mentores estão sempre contigo, não tenham medo. Mas claro, tu tens mentores por exemplo, a minha pombagira é uma entidade que não vai fugir de demónio nenhum. Nem vai fugir de nada, porque ela é forte, ela é firme e também vem de lá. Ela é da linha, digamos, da esquerda, não é? E ela não tem medo de mexer com isso. Estão a perceber porque é importante termos uma entidade ou um tranca-ruas, um Exu, que vai ali e resolve os nossos caminhos. Essas entidades não têm medo, não é? Não têm coisa. Mas as nossas entidades vão estar sempre connosco. Portanto, o que eu vos peço, e agora eu reparo que tenho pouco tempo, portanto, o que eu vos peço nesta quaresma, gente, é que aproveitem não só a quaresma, pratiquem estas coisas sempre, mas estejam mais alertas, digamos assim, ou pelo menos mais conscientes do que é quaresma e porque é que as pessoas não fazem alguns sacrifícios. E eu, por acaso, vou aproveitar a quaresma, já me mentalizei, para me focar naqueles 40 dias numa cena minha espiritual. Ok? Foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Eu vou aproveitar aqueles 40 dias para fazer isso. Não é jejuns, não é nada, porque não é? Eu não quero morrer, mas é outras coisas. E, portanto, se calhar querem aproveitar uma coisa dessas, façam. Maltinha, gosto muito de vocês, espero que tenham ficado mais ou menos esclarecidos. Tento ser sempre breve, mas é sempre 20 minutos. Depois a malta diz que não vê. Não vi tudo até ao fim porque não conseguem, não é? São assuntos às vezes que não atraem. Portanto, amo vocês e até amanhã. Esta foi a crónica da Anitta. Espero que tenham gostado.